vamos lá. Teve o 7 de setembro, sim, das manifestações do pró-Bolsonaro, e aí teve a carta escrita pelo Temer que o Bolsonaro assinou. Sim, aí teve jantar com o Temer. Com várias lideranças políticas, que tava todo mundo rindo, etc. E a impressão que fica, acho que principalmente para a população, e eu falo aqui como cidadã, Brasília resolveu. Colocou panos quentes, tá tudo certo, não se aperreiem. Como é que Brasília resolve as coisas? Brasília resolve as coisas com custo. Cargos, emendas, recurso. Então, quando eu vi aquela cena, uma parte de mim falou, caramba, acho que as pessoas não sabem disso. Mas esses acordões todos de Brasília, então o presidente cada vez mais impopular. E aí vai se resolvendo dentro da política em Brasília. Isso tem um custo. Esses cala-bocas têm um custo, né? Esse dinheiro de orçamento paralelo, fundão eleitoral, tratoraço, ele vai sair da educação. O dinheiro não nasce em árvore. Ele vai sair da saúde. Aumentando o IOF. Exatamente. Quem paga, assim, é o povo que está pagando por esse acordão que está sendo feito em Brasília. Então eu digo isso porque eu acho que são essas... tem um problema, aí o pessoal vai lá, tenta abocanhar um pouco mais dos recursos públicos para, vamos estabilizar, não sei o quê, e a gente nunca pensa no amanhã. E a gente está cada vez investindo menos em educação, cada vez investindo menos em pesquisa. Quem vai pagar a conta? São os brasileiros. Tem um estudo que eu acho triste, mas tem que ser compartilhado, que tem o Paes de Barros, que é um economista que eu acho, assim, incrível. Ele comparou alunos que terminam o ensino médio com alunos que não terminam o ensino médio. Você acha que teve alguma diferença? Imagino assim, que sim. nas características? Imagino que sim. Você acha que muda a expectativa de vida? Quantos anos? Claro. Quanto tempo, mais ou menos? Quanto tempo o quê? Quantos anos a menos você acha que quem não faz o ensino médio vive? Não, isso eu nem sabia que mudava a expectativa de vida. Muda. Não expectativa de futuro. Você tá falando de vida. Muda de vida. É nesse nível. As pessoas morrem mais cedo. Exatamente. É cerca de 3 anos mais cedo na média. Mas isso... Quem não termina o ensino médio. E eu não tô falando desse modelo de educação que a gente defende. É o de hoje. Fazem trabalhos mais perigosos? Por quê? Quem não termina o ensino médio tem maior chance de entrar pra criminalidade, de adquirir doenças graves, de ter trabalhos precários, de ter uma vida infeliz. E isso e muito mais faz com que essas pessoas, na média, vivam 3 anos a menos. É um crime o que a gente tá fazendo. Porque hoje já, antes da pandemia, de cada 5 alunos, um não terminava o ensino médio na idade certa. E dizem que esse número vai aumentar de 2 a 3 vezes com a pandemia. E aí o Paes de Barros falou, olha, é uma tragédia o que acontece quando uma criança não termina o ensino médio. E nem é o ensino médio que a gente sonha, é o ensino médio que a gente tem hoje. E aí ele falou, mas vamos ver se esse custo é só para a pessoa ou é para a sociedade. E aí ele viu que o custo dessa evasão, que é mais ou menos de 1/5, né, 1 de cada 5... era de 214 bilhões de reais por ano. 3% do PIB. Uso do SUS. SUS, sistema de segurança, produtividade, desenvolvimento econômico. Aí ele falou, olha, todos os anos a gente perde 3% do PIB porque a gente não consegue fazer com que nossas crianças terminem o ensino médio. Cara, que absurdo. Tô dizendo isso por quê? Se a nossa educação andou 20 anos para trás, para onde foi o nosso desenvolvimento econômico? E eu nem falei do que é mais importante para mim, que é a dignidade, que é a chance de poder sonhar, de quebrar o ciclo da pobreza. A sociedade brasileira tem que entender, porque eu acho que não entendeu ainda, e aí não são só os políticos. Nesse sentido, eu acho que a política reflete a sociedade. Que a educação deveria ser prioridade, e não é porque é um tema bonitinho, não é porque é um tema teórico. É porque na hora que as pessoas têm oportunidade, como eu tive, elas podem contribuir muito mais para a sociedade. E na hora que elas não têm oportunidade na educação... Meu pai faleceu com 39 anos de idade de uma forma trágica por causa das drogas. Caramba. Eu posso te contar várias histórias de pessoas próximas que morreram pro crime, pra violência, com 15, 16, 20 e poucos, de amigas que engravidaram muito novas, igual minha mãe, amigas, sabe, amigos que abandonaram o ensino médio. Então, assim, na hora que tem educação, o brasileiro brilha. A gente é foda, sabe? Brilha e faz coisas incríveis. Onde falta educação, onde falta oportunidade, o que a gente vê é o crime entrando, são as pessoas morrendo mais cedo, e isso tem um custo, inclusive, para quem está enclausurado no bairro mais nobre, do Rio de Janeiro, por exemplo, aqui de São Paulo. É isso, e essa pesquisa mostra isso para mim. A gente está deixando desmoronarem um castelinho que a gente estava construindo da educação. Vai demorar muito tempo para reconstruir. Mas a gente tem que entender que as consequências não é só para esse jovem que não conseguiu estudar na pandemia porque não tinha internet.
é para todo mundo. Que vai viver num país mais inseguro, num país mais doente, num país menos desenvolvido. Então eu digo isso porque tem pessoas que falam, você fala muito de educação. Na minha opinião, quando eu falo de educação, eu falo de economia, eu falo de saúde, eu falo de meio ambiente, eu falo de tudo isso. E tem projetos que a gente apresentou muito sérios na Câmara, sabe? Tem um, inclusive, que eu apresentei no comecinho do ano. Mas ainda bem que você fala de educação, porque eu acho que as pessoas falam muito pouco sobre educação. E eu sempre toco aqui, quando vem políticos, nessa tecla. Para mim não é resposta para tudo, mas é uma resposta para muita coisa. Mas é raro. Se você olhar, por exemplo, debate entre presidenciáveis. Não. Nunca falam de educação. Aborto, droga, são as coisas que dá ibope. Dá mais ibope. Então esse é o problema, assim. Educação não dá voto, por exemplo. E aí qual é o incentivo para as pessoas Mas como a gente vai conseguir que presidentes populistas se preocupem com a educação, sendo que para um populista é muito melhor que a sociedade seja, na média... Claro que eles não querem que fique burra, mas que não discuta muito, não questione muito. Que siga feito manada, né? Sem exatamente. Questionar. É muito mais fácil. Só a vinda da rede social já tirou muito daquele poder de cabresto que eles tinham, criou outros problemas, cara, claro, mas hoje em dia se questiona muito mais do que antes. Imagina se a gente tivesse todo mundo nesse mesmo nível, entendeu? Mas mesmo assim, a população brasileira é a que mais acredita em fake news no mundo. Concordo. Então, nós também temos o efeito manada de lideranças políticas que dizem A nas redes sociais, por mais seja um grande absurdo, e vira A para todos os seus seguidores. Então, eu tenho uma tese de como que a gente pode mudar isso. Primeira coisa, assim, quando a gente tira uma foto do Congresso Nacional, eu, por ser mulher jovem, vindo da periferia, sou exceção da exceção. As pessoas são muito parecidas. Eu não tenho nada contra o estereótipo do homem branco, mais rico, mais velho, etc. É só que o Brasil é um pouquinho mais do que isso. Eu queria que ele estivesse lá, e as mulheres também, e os negros também, e os periféricos também. Mas quem elege é todo tipo de pessoa, não entendo isso. Por que ele não se coloca lá? Eu vou te dar 2 dicas. Primeiro, você tá vendo a discussão para aumentarem um fundão? Sim. Isso é para manter o status quo. Claro. Por quê? Nós temos campanhas no Brasil que são muito caras. Então, primeiro a gente precisa de uma reforma eleitoral para baratear o custo da campanha política. Por que ela é cara, você sabe? É o sistema eleitoral, que é assim. Então, por exemplo, a gente tem um estado como São Paulo gigantesco. Eu fui a 6ª mais votada aqui em São Paulo. Eu não consegui fazer campanha em todos os municípios. Eu acho que eu fui, sei lá, para 31 municípios. O que é muito pouco. Nós temos 645 municípios em São Paulo. Então, tem um modelo que eu defendo, que é o da Alemanha, que é o do distrital misto. Cada pessoa ela tem direito a 2 votos. Não aumenta o número de deputados, não se preocupem. Mas ela tem direito a 2 votos. Tem a pessoa que ela vai concorrer no estado inteiro com causas, por exemplo. Eu sou o deputado do combate à corrupção, da pauta ambiental, da pauta animal, da educação, etc. Mas a gente vai dividir, no caso aqui de São Paulo, o estado em 35 distritos. E aí vai ter o representante daquele distrito. Tá. Por que isso é muito legal? Porque metade das cadeiras são campanhas muito mais baratas. Então você sabe, olha, eu tenho que fazer campanha aqui no meu distrito. Vamos dizer que aqui em São Paulo, não sei porque eu não fiz a divisão, né? Seria a zona sul da capital. Tá. E que a pessoa que se eleger por aquele distrito, ela vai ter que prestar contas. Claro, todo mundo vai saber quem é o deputado daquela região. Bom, piorou a situação aqui no meu distrito. Então, o cara não tá fazendo um trabalho bom. Então, essa é uma coisa que eu defendo, porque já é provado que isso reduz o custo da campanha. Você diminui o lugar onde você tem que fazer campanha. E aí, o que o Congresso tentou aprovar, mas graças a Deus e ao Senado e Simone Tebet não conseguiram? Distritão, que é o oposto. O que é Todo mundo tem que fazer campanha no estado inteiro. É como se fossem várias campanhas a governador. Primeiro colocado, segundo colocado. Sei. Então, só para dizer que a gente tem um sistema atual, tem um que a gente sabe que vai melhorar, e uma parte da política tenta piorar. Tem um sistema atual que é proporcional, que é o que a gente vota hoje. Tá. A gente defende o distrital misto. Tentaram aprovar o distritão, quase conseguiram. Tem o sistema hoje que é de financiamento público. O que eu acho que é importante, porque a gente sabe que teve muita corrupção. O fundão eleitoral. Mas é muito dinheiro. E sabe qual é o principal problema? Esse dinheiro... Ficou em quanto? 3 bilhões? Não fechou ainda. Não fechou. Tentaram 6 bilhões, se eu não me engano, 5,9, não passou. E aí estão dizendo que o Bolsonaro vai tentar trabalhar por um valor menor do que 6 bilhões, mas maior do que é hoje. Caramba. Então, de uns 4. E a gente vai ter que lutar de novo contra. Por quê? As pessoas falam, é importante fundo público porque ajuda o candidato mais pobre. Eu vi como que esse fundo é distribuído. Como? Os partidos têm donos,
Aí o dono vai dar 2 milhões para um amiguinho, 2 milhões para outro amiguinho e 2 milhões para o terceiro amiguinho que já tem mandato. Aí o dinheiro nosso tá indo para eleger quem já tá no mandato. Então, assim, já que é para ter recurso público, diminui, porque tipo, é um absurdo a gente colocar tanto dinheiro em campanha, mas tem que ter uma regra. Então vai distribuir igual entre os candidatos, sabe? Não pode ser o dono do partido colocando dinheiro pro seu amiguinho. Aí eles tentaram aumentar o fundão, a gente conseguiu travar nessa primeira, mas vai continuar lutando. Outra coisa, são 35 partidos. Quem é... Não existem 35 ideologias. A gente tá voltando agora ao lance de porque a gente não se vê lá representado com todos os tipos de pessoas, é isso? Tá, então primeiro campanhas muito caras. Muito caras. Eu acho que as campanhas são muito caras e as pessoas, entre aspas, comuns, enfim, a população não consegue acessar. Acessar o quê? A candidatura. Tá. Não consegue se eleger. Então a gente fala, mas todo mundo pode votar em todo mundo. Aqui em São Paulo a gente tinha 2 mil candidatos. Quem que você acha que chega na porta de todo mundo? Quem tem mais dinheiro. Quem já é conhecido. Quem foi priorizado pelo partido. Quem vem de um trabalho e foi reconhecido por um outro trabalho que não tem nada a ver. E mesmo assim é uma coisa minoritária, sabe? É muito de, eu sempre fui da política. Então, só pra gente não ter essa ilusão de que com as redes sociais ficou democrático. Não ficou. Tinha 2 mil candidatos, mas a gente só ouvia falar dos mesmos. Porque eu preciso que a minha fotinho, o meu número, chegue na casa da pessoa. Não, mas essa discussão começou você falando que você não se vê lá porque tem mais homens velhos. O Congresso brasileiro... Porque quando que eu acho que vai priorizar a educação? Tá. Quando a gente eleger pessoas com diploma de realidade. Então, que tenham sentado na carteira de escola pública, tenham pego ônibus lotado, tenham a carteirinha do SUS na bolsa. Pessoas que priorizem o que importa para a maioria das pessoas. Essas pessoas estão se candidatando? Primeiro passo. Só para continuar, concluir aqui. Então, para mim o problema tem muitas pessoas lá que não têm diploma de realidade. Tá. As dores do Brasil não estão lá representadas. Vivem uma realidade que não é Vivem na Ilha da maioria. Fantasia de Brasília. Pronto. Exatamente. Como é que eu acho que a gente tem que mudar isso? Incentivando outras pessoas a furarem esse bloqueio e se candidatarem. Isso está acontecendo. Ano passado, eu apoiei mais de 100 candidatos no Brasil inteiro. Foi a primeira vez que eu vi tanta gente da periferia sendo candidato. Boa. E desses mais de 100 que eu apoiei, 30 e poucos foram eleitos. Então tá acontecendo. Tá tendo uma mudança já. Só que é muito devagar. Alguém como eu jamais seria eleita alguns anos atrás. E o que mudou de lá pra cá que você foi eleita? Eu tive 5 mil voluntários na minha campanha. Eu tive quase 500 doações. Então... Mas isso porque hoje em dia foi possível e antigamente não seria, você não teria esse apoio? Primeiro, tá ficando muito confusa. Deixa eu terminar aqui, aí eu volto no porquê que eu fui eleita. Peraí, a gente tá em que parte então lá? As dores que mais importam para a população, do preço alto da comida, do preço da gasolina, não são ouvidas. É o diploma de realidade. Exatamente, o diploma de realidade. Precisamos eleger pessoas que conheçam a realidade da maioria da população. Tá. Como é que a gente faz isso? Tem que incentivar essas pessoas a se candidatarem, mas elas têm que conseguir entrar. Qual é a primeira barreira? Campanhas são muito caras. Em Brasil, isso obviamente não é declarado. Em São Paulo, dizem que uma campanha custa 10 milhões de reais para deputado federal aqui em São Paulo. É o que o pessoal fala. E, obviamente, tudo isso é por baixo dos panos. Claro. Como é que a gente reduz o preço da campanha? Era nesse ponto que eu tava. Tem que lutar contra o aumento do fundão. Tem que lutar por um sistema eleitoral que seja mais barato. Mas aí eu falava da questão dos partidos. Quando a gente tem 35 partidos que, em sua parte, são cartórios, que têm donos, que estão ali para fazer dinheiro... A gente não tem projeto de país. A pessoa, ela se depara com cada partido com 150 candidatos, não sei quantos. Aqui em São Paulo foram 2 mil candidatos. A pessoa que vem da periferia, que tem uma ideia legal para a educação, que tem um projeto massa na sua comunidade, ela não é ouvida nesse barulho todo. Então, para resumir, eu acho que a gente tem que diminuir o número de partidos e tem várias formas da gente fazer isso. Acabar com as coligações, como já aconteceu. Tem a cláusula de barreira que vai deixar de passar fundo para partido nanico, que acaba sendo um partido de aluguel. Então é um tema mais técnico, mas a gente tem que falar de reforma política. Acho que esse é o resumo. A principal reforma para a gente baratear as campanhas e fazer com que pessoas que nos representem sejam eleitas é a gente reduzindo o número de partidos e tornando as campanhas mais baratas. Então acho que essa é uma tese. Aí você perguntou, mas por que você foi eleita? Hoje não seria Primeiro, 20 anos atrás. 90 anos atrás, mulher não podia votar nem ser eleita. Tá. É a primeira dificuldade. Sei lá, 20 anos atrás, alguém como eu provavelmente não teria terminado o ensino médio.
Meus pais não terminaram, mesmo sendo super inteligentes e esforçados e não sei o quê. Mas tem outra coisa, que aí muda um pouco do que tá acontecendo. Eu trabalho com educação desde os 15 anos de idade. Então, quando eu decidi me candidatar, primeiro que outras pessoas também estavam se candidatando pela primeira vez. Eu acho que isso vem desde 2013. A população foi para as ruas em 2013 e falou, eu não gosto de política. Isso daí não me representa. Eu não quero mais vocês. O problema é que a gente não sabe o que a gente quer colocar no lugar ainda como sociedade. E aí muita gente aperta o botão do dane-se, pra não falar outra palavra, e elege qualquer pessoa. Foda-se. Do foda-se. Então, acho Bonitinha ela falando palavrão, né? Ela fica com vergonha. Não, eu falo, mas não tem gente tipo que a se Sandy, incomoda. né? Falaram que você parece a Sandy, né? O jeito... Não, mas eu falo palavrão, mas até isso as pessoas criticam nos comentários. O povo tá muito chato.